Esse aqui é China, R$390. Não, tá valendo. 390? Só ver. Tá caro? Mas é 12 mega, meu. Deixa eu ver. Ah, beleza. Ah, tá de boa. Olha, tá tomando. Dá minha GoPro Vamos começar, aqui, maldito. GoPro. Nossa. GoPro, não, GoPro é boa. Ó, Ô, louco. como é que tá o ó? Você também. Tá bom. O quê? Mandou não, GoPro é boa. Ah, tá de boa. Olha só. Então, vamos fazer umas tretinhas aqui simples aqui. Cala a boca. Experimento número 1. Leis da reflexão. Ô. Espelho. Ô. Você ele conhece de novo. Ô, esse gravado de magia. Grava. Peraí, já foi megas. Já vai. Tá tudo bem. Se me der isso aí. Tá bom, bora. Negra é essa? Peraí, começa de novo. Começa de novo. Se for pra mostrar Experimento pra Paula, número tem 1. que fazer umas edições. Espelho. Começa de novo, vai. Experimento número 1. Leis da reflexão. Espelho. Laser que estava ao contrário. Luz coerente. Lei número 1 da reflexão. O raio incidente está no mesmo plano do raio refletido. E com o mesmo ângulo de... Então, por que eu falo que está no mesmo plano? É porque dá para ver na mesma linha, na mesma folha. Está aqui na folha, aqui também está na folha. Quase na folha. Quase Mas na é o Você espelho, que é o espelho, né? É o espelho. ó. Você não pode inclinar o espelho. Então, são raios que estão coplanares. Exatamente. Segunda lei da reflexão. Coloca um espelho aqui. O ângulo que ele entra é igual ao ângulo que ele sai. Então aqui, ó, em relação, a medida do ângulo é sempre em relação à linha normal. Então aqui eu tenho 90 graus, se aqui é 60, então eu tenho o quê? 30. Então se ele reflete, se ele incide a 30 graus, ele vai refletir a quanto? 30. Outra coisa importante, cara. Não, velho, deu cãibra. Já pensou se desse isso na hora de levar comigo? Vai contra a mão. Esse vídeo aí é. Esse vídeo é o Deus. Ficou no foto. Começa de novo. Próxima, segunda letra. Próximo. Já pensou a Paula ver o vídeo depois? Eu edito áudio, tá tudo bem. Tá só. Não, não edita não. Edita Já pensou não, se dá só. isso na hora Legal. de verificar a segunda lei da reflexão? Legal, Olha a só. gente desce em edição. O espelho produz uma reflexão que chama especular. O que é reflexão especular? Um feixe de raios paralelos, depois que reflete paralelos. Então você tem 3 feixes paralelos, eles vão refletir paralelamente. Com o espelho você forma imagens. Qual que é a característica da imagem? Estou parecendo videoaula, só que eu não consigo ficar sério, né? Característica de imagem. Isso aqui é um semi-espelho. O que é um semi-espelho? É porque você vê uma parte da luz reflete e outra parte refrata, passa por ela. Então você coloca ele aqui assim. E aí, ô Zé Lendago, olha É aqui. você mesmo, orelhinha. Ô, orelhinha, tá? Orelhinha. Vai cá, coloca aqui. Fala, aí eu tenho um objeto e um espelho. Eu vou colocar esse outro negocinho aqui. Me guia para eu colocar essa pecinha de tal maneira que ela fique exatamente em cima da imagem. Ah, tá, beleza. Pode ir mais pra cá. Mais pra trás. Mais pra trás. Um pouquinho mais pro lado. Exatamente. Isso. Aí então, onde é que você está vendo a imagem? Você está vendo a imagem no espelho, à frente do espelho ou atrás do espelho? Atrás. Atrás do espelho. E a distância da imagem até o espelho é o quê? Maior, menor ou igual à distância do objeto até o espelho? Igual. Então, quais são as características que formam a imagem de um espelho plano? Virtual, porque ela forma atrás do espelho. Direta, porque o objeto tem uma orientação, aqui tem a mesma orientação, do mesmo tamanho, porque tem na mesma distância. Experimento, esse foi o experimento 2. Agora experimento... Tô falando. Esse de água aqui, ó. Aham, calma, meu bicho, relaxa. Agora aqui você tem... Agora o que é aquilo ali? Aquilo é o experimento número 3. Experimento número 3. Só que é da aula de genética. Isso é uma
É o Neandertal. É o espécime, é o elo perdido. Neandertal e Santana. Neandertal de Santana. É um satanista. Satânico. Infelizmente, o Australopithecus faustinus não está presente também. Tá. Agora você tem outra característica de espelho. Você tem espelhos esféricos. Aqui, quando vocês olham por aqui, eu tenho qual perfil de espelho? Espelho Côncavo. convexo. Tá. Quando eu olho aqui, côncavo. Aí quais são as características desse espelho? Aí vamos pegar o seguinte, coloco ele aqui e vou jogar o estagiário. Vou jogar o feixe de raios aqui. Ó. Como é que eles convergem? Num único ponto. É um negócio que dá uma treta aqui. Eles convergem num ponto. Como é que chama esse ponto? Foco. Foco. E esse foco aqui é um foco real ou foco virtual? Real. Real, porque os raios realmente estão encontrando. Então o espelho côncavo vai produzir as imagens aqui, ó, encontrando. Pior que é mesmo, cara. Isso aqui é melhor do que a prática do equipamento que vocês fizeram lá embaixo. Ô, você já viu... Esse detalhe coloca Já viu aqui. no Campus 2? Isso é mais Campus 2 barato. é pior ainda, cara. Tem uns espelhão assim, que eles fizeram uma usina de... Ah, não, Uma mas usina- aquilo lá é a usina, uma aquilo lá é a usina usina solar. solar. É. Sim, Aham, mas é é um bom. espelhão côncavo assim. Uhum. Lá tem uma placa proibida. Ô, mas comprar um Proibido o quê? kit desse aí, isso é mais barato que aquela estrutura lá no Muito Eu mais. quase todo dia eu vou... Agora, olha aqui, agora na hora que eu coloco um espelho convexo, qual que é o tipo de imagem que eu tenho? Espalhado. Então vai ser o quê? Foco virtual. Então eu vou ter raios que vão refletir, eles vão refletir como? Divergindo. Aqui no espelho côncavo, os raios estão refletindo como? Convergindo. Aqui eu tenho foco real. Aqui eu vou ter um foco o quê? Virtual. Virtual, porque o foco está aqui. Só que eu tenho que imaginar que ele está aqui. Por isso que eu falo É o que ele é um encontro. foco virtual. Beleza. Aí agora, isso aqui é reflexão. Aí agora a gente parte para um outro negócio que é refração. O que é a refração? Refração é quando um raio de luz está se propagando no meio e vai para outro meio. No caso, esse laser aqui está saindo daqui, ele está se propagando no ar. Aqui eu tenho acrílico. Na hora que eu jogo ele aqui no acrílico, o que vai acontecer? Esse raio vai mudar de meio de propagação. Aí quando ele muda de meio de propagação, você tem situações em que ele vai desviar ou não. Quais são as situações? Aí eu pego uma outra coisa aqui, ó. Um bloco aqui. Deixa eu pegar o do meio aqui, que o do meio. Incidência de 90 graus, exatamente incidência direta. Parece que ele desvia? Não. Olha dentro dele lá. O feixe dentro do bloco. Não desvia, né? Não desvia. Agora, se eu coloco ele oblíquo, lá dentro, desvia? Ah, Desvia. Ele... Mas tanto esse exemplo aqui, quanto esse exemplo aqui, ó, não desvia, desvia. São refrações. Porque o que define a refração? Não é se tem desvio ou não, mas se mudou o meio de propagação. Então, se mudou o meio de propagação, já desvia. Então, aqui, ó. E é só que, quando você pega esse aqui, não dá para você ver tantos os detalhes, mas dá para você ver mais detalhes nesse outro aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso aqui? Aqui, ó. 60. Então, a luz está reta, né? Agora eu vou colocar o objeto aqui. É 30 graus. O que acontece? Ele muda de direção. Aqui ele está incidindo a quanto? Aí você sempre mede o ângulo em relação ao 60, normal. 60. Então, se aqui é 90, aqui é 60, então o ângulo que ele está incidindo é quanto? 30. 30. E aqui ele está refratando a quanto? 15. Aproximadamente 15. Então, aqui você tem um fenômeno da refração. Agora, se eu variar o ângulo, eu também vario ali. Agora, olha que legal, na hora que eu pego, por exemplo, e vou aqui assim. Fazendo aqui, ó. À medida que aqui está aumentando o ângulo aqui também aumenta, só que aqui está aumentando menos, né? Sim. Agora, se eu fizesse o processo ao contrário, eu criaria um fenômeno curioso, que é a reflexão total. Olha aqui. Aqui eu bato aqui, sai aqui, não sai? Só que esse ângulo aqui que está saindo é um pouquinho maior que esse, não é? 60. Saiu maior um pouquinho, não foi? Quando isso aqui, então, quer dizer, quando eu estou aproximando do zero, isso aqui também está aproximando do zero. Só que quem vai chegar mais rápido? O raio incidente ou o raio refratado? Refratado. O refratado. Quer dizer que ele vai chegar a zero primeiro. Na hora que ele chega a zero, que é aqui, ó, quer dizer que daqui, desse ângulo para cá,
toda a luz que entrar aqui não vai refratar, ela só vai o quê? Refletir. Então, como é que chama esse ângulo aqui, ó? Que no caso é 45 graus. Chama ângulo limite. O que quer dizer o ângulo limite? O ângulo limite é um ângulo que abaixo dele nenhum raio sofre refração. Todos os raios são refletidos. Só que eu tenho o fenômeno do ângulo limite. Passando aqui. E aí eu posso ver o ângulo limite acontecendo aqui também, ó. Fragaram aqui o ângulo limite. O raio não ele entra aqui dentro do acrílico, mas não passa para cá. Então ele fica preso dentro do acrílico. Então ele refletiu aqui dentro e saiu aqui. Então desviou completamente. Aí só que chega uma hora que eu consigo fazer ele refratar, tá vendo? Aqui ele refratou. Sim. Agora quando eu aumento o ângulo, ele passa da superfície de interface. Então ele não refrata mais, ele só reflete. Aí chama reflexão total. Boate. Aí tá, efeito boate, ó. Os meninos sabem isso. E aí, ó, isso é... Boa, cabaço. Cabacismo não. Como é que era aquela música do Massacration, o cara falar, né? Stop punhetation, fuck the bucetation. Tava pensando em fazer... All the nation, stop the punhetation. É, a gente podia fazer uma versão stop cabacation, né? Aí o Santana cantando. Ele tá no ponto, né? A voz dele. Já tá no ponto. Olha que Tem, coisa tem. sinistra do Santana olhando assim pra você, cara. Que é isso, cara? Ou realmente é uma experiência genética fracassada, veja você. Nossa senhora. Caralho. Lembra que pegaram o DNA dos dinossauros nos mosquitos para poder fazer o Jurassic Park? Foi. Pegaram o DNA de Neandertais, completaram com o DNA humano atual para poder completar o DNA. Aí foi tentar surgir e saiu isso aí. Pior que a gente tem genes de Não, só Neandertal. que misturaram com porco espinho. Gente, essa uma criança que foi vítima de coisa interrompida. Que isso? É metade dos genes só. Não, isso aí eu já tô até imaginando. Ô Santana, você tem quantos anos? 19? 18. Há 18 anos atrás, o senhor Santana chegou para a senhora Santana, ô, vamos fazer um negócio aí? Vou fazer merda. Não, tipo assim, não, tô com a cabeça doendo. Santana, Não, vamos fazer isso. Vamos aí de bobeira aí, tem nada pra você fazer. Não, cabeça doendo. Vamos fazer rapidinho. Aí fez esse negócio rapidinho, daquele jeito mal feito pra caralho. Aí. Tadinho, mano. Saca? Falar que fez nas coxas. Exato, ele fez aquele negócio assim. Ô, caldeira. Então, peraí. O que eu ia falar agora? Peraí. Acabou, tá. é isso, velho. Acabou. Aí agora é o seguinte, peraí. Ó. Então, olha só. A reflexão, com a ideia de reflexão, você cria o instrumento óptico espelho. Olha porque você Não tá vai filmando aí. Ô, câmera. Filma o câmera aí. Filme o câmera aí, péssimo. Porra, aí você me Apagou aí. Bagulho, vai. Não apagou, não. Ó, Economia de energia. com o fenômeno da reflexão, você cria o dispositivo espelho. Com o fenômeno da refração, você cria o fenômeno, o equipamento lente. Só que isso aqui não é uma lente, isso aqui é o quê? Isso aqui é perfil de lente. Como é que é o perfil de lente? Aí filma meu óculos aqui. Isso aqui é um instrumento óptico, tal, uma lente. Se eu pegasse essa lente e fizesse aqui, ó, tirasse um pedaço aqui, eu ia tirar um perfil mais ou menos assim, ó. Então, o perfil da lente, que é um corte. Aqui eu tenho uma lente que é do tipo borda grossa. O que é borda grossa? O meio é mais fino que a borda. E aí essa aqui é uma lente borda fina, porque a borda é mais fina que o meio. E aí qual que é a treta que rola aqui? É que na hora que você refrata a luz aqui, essas diferenças geométricas vão mudar a natureza dos raios. Então olha só, quando eu pego uma lente que a borda dela é fina, no caso ela está no ar e o índice de refração dela é um material maior. Aí eu jogo aqui, ó, desvia. Então converge. Então eu falo que isso aqui é uma lente de natureza convergente. Aí no meio, passa aqui, como é que chama esse ponto aqui? Foco. Isso é um foco real ou virtual? Real. Porque os raios realmente estão se encontrando. Então isso aqui tem uma natureza de formação de imagem semelhante ao quem? Semelhante ao espelho côncavo.
Então aquela sequência de imagens entre o foco, entre o vértice, aquele negócio, quando é que a imagem real invertida menor, real invertida maior, segue uma ideia parecida quando você for fazer a formação de imagens aqui. Então, isso aqui é uma ideia o quê? De uma imagem de lente convergente. Essa aqui é uma lente de geometria contrária. Então, vai ter uma natureza ótica o quê? Contrária, que vai ser divergente. Então, não dá para ir no zoológico com essa lente? Não, porque essa lente é divergente, não de ver bicho. Agora expulsa o Bruno. Hã? Agora expulsa o Bruno. Ó, então aqui, divergente. Você já não queimou ele em soldagem, não? Agora, Você não queimou ele soldado, não? Maçarico? Você não falou que ia queimar ele em soldagem com maçarico? Pois é, não tive a oportunidade ainda. Ele ainda não foi na aula. Ele ainda não foi na aula pra não isso. fala que o Bruno, não fala que o Bruno vai queimar ele no maçarico, não, senão vai queimar rosto. É, melhor não, amor. Oi, tadinho dele. É mesmo, né? Quer dizer, já para. O Caldeira tá assustado. Por quê, gente? Caldeira tá muito assustado. Olha a cara dele de assustado. Nossa. Ó, agora vamos fazer uma simulaçãozinha breve aqui, ó. Se isso aqui... Calma, meu peixe. Espera aí, relaxa. Você quer colocar aqui no meio pra quê? Ejaculação precoce. Oi? Ah, velho, até que você tem uma ideia legal. Saca só. Quando você joga os raios exatamente no meio da lente, eles não desviam. E aí, Bruno? Só calma. O que é isso aí no seu cabelo? Chegou agora? Ah, o cabelo. Parabéns, Bruno. Parabéns pra Você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data Mais uma coisa pra nossa filmagem. Essa também é boa. A Paula vai adorar essa filmagem. Eu acho que tem que mandar Inter. Eu vai ter que... Então, voltando, até que você tem um negócio que deu certo aqui, olha só. Quando a... Olha só que doido aqui. Foi sem querer, não veio com muito papo, não. Quando eu jogo o raio na borda, ele desvia para cá. Quando eu jogo o raio para lá, ele desvia para lá. Se eu coloco ele no meio da lente certinha, ele não desvia. Por quê? Porque aí no caso, você pode ver que a tangente, nesse caso aqui, vai dar 90 graus com o raio, então vai ser incidência direta. E aqui também, com essa lente, a mesma coisa. Olha, quando eu coloco na borda, desvia. Na outra borda, desvia. No meio, vai reto. Então, o que que acontece? Quando você coloca aqui desse jeito aqui, olha o efeito legal que os caras descobrem aqui. Quando eu coloco ele aqui, realmente dá uma baguncinha dos raios. Quando eu coloco ele aqui, dá uma baguncinha nos raios. Mas quando eu coloco ele exatamente aqui, não zoa, não. Não zoa. Por quê? Porque eu estou incidindo exatamente no ponto central da lente. Então não vai desviar, não desvia. Se eu colocar colado no outro? Aí isso é o que eu lanço que eu vou fazer aqui assim, ó. Imagina que isso aqui é tipo um olho. Ô, velho, tira essa porra daí, cara. Esse é o seu olho, cara. Não tem espelho no olho não, cara. É o olho de gato. É o olho de gato. É o do cu. Nossa senhora, que desgraça. Ele falou? Ô, desliga o forno aí, Bruno. É o Jean que tem que fazer isso. Bruno é o cara que tem que ser estudado. Não, o Jean ele é mais sofisticado, é micro-ondas. É micro-ondas, né? Essa vida já, gente. Não sai, não. Ah, não, Não Jean. saiu mesmo. Não, você ainda Hoje de recebe. manhã, Você né, recebe o título de micro-ondas direto, cara. Até nos cursinhos objetivos, os caras já sabem. Ó, tem um tal de Jean micro-ondas. É claro, desde o primeiro Eu só ano o cara conheço uma fica menina do botando nos objetivo. cursinhos pra É, ajudar. pra ajudar. Ajudar. Uma menina do objetivo. Astronauta. Uma, né? É, mas não. Tá lá estudando ainda, porque o resto já tudo saiu. É. Exato, desse ano. É, pré-calor desse ano. Não, tá caindo. Ah, não, do Cronos eu conheço mais. Tá caindo. A idade é uma coisa horrorosa, hein? Tá velho, né? Então, olha só. Não, 46. Mas aí, quando é 4,6 vezes 10 a 1, aí na regra lá se aproxima 4,6 para 5,0. Então o algarismo significativo com uma casa é 50. Bosta, né, velho? Então, olha só. Voltando aqui. Imagina que isso aqui é um oi. E aí eu vou colocar o seguinte, ó. Esse lado aqui, assim, ó. Retina. O que é a retina? A retina é onde projeta a imagem de objeto formado. Então eu vou colocar, por exemplo, essa lente aqui como sendo o cristalino. Isso aqui é um cara míope. Por quê?
Os raios convergem antes de atingir a retina. Então, o míope ele vai ver o mundo embaçado. Aí o que você faz para tentar melhorar a vida do míope? Você tem que dar um jeito de empurrar esse ponto aqui focal para trás. Tipo assim, depende do referencial, né? Para frente e para trás. Opa, o olho entortou aqui. Peraí. É astigmatismo agora. Essa foi boa. Aí, ó, o cara tá míope. Aí eu quero dar um jeito de fazer com que ele enxergue legal. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse ponto e jogar aqui. Aí você coloca uma lente divergente. Aí olha só, é claro que dá uma zoadinha aqui, mas vamos tentar acertar o ponto aqui do grau certinho para onde é que vai formar a imagem no opa. Aí eu tenho que fazer aqueles negócios de exame. Opa, eu vou colocar o óculos atrás do olho. Isso, implante. É um implante, vamos colocar um implante. Aí o que aconteceu agora aqui quando eu coloquei implantado? Aí, quando eu coloco um conjunto de lentes, eu consigo acertar a distância focal para ela ficar na retina. Aí eu conserto a miopia. Então, o que é consertar um defeito de visão? Não tá certo aqui a mácula do olho. É boa, isso é a mácula. Tá acabando. Espera aí. Opa. Agora o olho virou. Ficou vesgo. Então, olha só, míope. Não é padrão, é vídeo. Não, eu que eu contei a piada do Lambda hoje lá pra turma, os meninos racharam de rir. Duas ondas estão se passeando. Com que elas se cumprimentam. Uma onda tá vindo, aí encontra com outra onda. Aí o que uma onda fala com a outra? Lambda. Porque lambda é o comprimento de onda. Tá doido, cara. Quer ver, ó? Vamos fazer a simulação da piada, ó. Faz assim com a mão. Aí vamos lá. Lambda. Meu. O que tá acontecendo aqui no meio? É doido só um negócio desse. Então olha só. Olha o Breno vai dizer ali. Lambda. Então olha só. Aqui, miopia. Não chega a imagem, não forma na retina. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma correção. Por que não está dando certo quando eu coloco aqui na frente? É porque, na verdade, olha só, é porque o raio, essa lente aqui tem o mesmo tamanho dessa. Então, quando eu afasto, ainda o foco ainda está longe. Eu teria que aproximar mais aqui, mas na hora que eu aproximo, esse raio diverge mais do que o diâmetro da outra lente. Então, não dá para você ver o efeito. Você podia só mudar... Então, quando você vai aqui dá para fazer melhor. Só que aí fica uma coisa meio fictícia, porque a lente tem que ficar na frente do óculos. Então aqui assim tá mais ou menos. Aí o cara até inventou como é que é o implante, né? Como é que coloca essa lente? Por onde? Aí vai subindo. Eu não falei nada. Foi o Bruno. Foi o Bruno que inventou isso. Eu acho que tá. Funcionou direitinho. Então o que é o óculos? O óculos é só uma correção de uma lente. Então olha aqui, ó. O míope é corrigido assim. Aí o que é o hipermíope? Aí é o seguinte, ó. Vamos fazer um trem mais aleatório. Mais aleatório. Meu óculos, ele é um pouco estranho. Acho que é melhor que ele. É aqueles que compram na foto com lente de foto. Não, esse óculos é caro, essa porra. Por quê? O meu é barato. É porque ele é multifocal. Então o que acontece? Existe uma quebra aqui. Faz sentido. Acende a luz ali. Vamos fazer um negócio melhor. Você vai levantar a luz, acender ela? Não, você vai fazer o seguinte, olha. Pela lente, pela câmera, olha, foca através, depois da lente do meu óculos. Como assim foca? Assim, ó. Foca a câmera. Pega alguma coisa olhando para ele. Isso. Agora, através da lente, isso. Agora faz o seguinte, ó. Deu. Parte de cima do meu óculos é um foco. Parte de baixo é outro foco. Por quê? Parte de cima é para miopia. Parte de baixo para hipermetropia. Porque depois dos 40 anos, o que rola? Rola que é o seguinte. Não, é... Presbiopia. Presbiopia. Porque hipermetropia não pode coincidir Não, com é hipermetropia. miopia e hipermetropia. É ao mesmo tempo. É vista cansada.
Ah, tá. Não, Manu, acende aí, filho. Pera aí. Então, olha só. O cristalino do nosso olho é uma lente. Aí tem um sistema aqui assim, que faz compressão, que vai deixar ele mais largo. Ele sendo mais largo, a distância focal diminui. Ou vai tracionar, deixando ele mais fino. A distância focal aumenta. Para que é isso? É assim, ó. Pega o dedão e faz assim para mim. Beleza, faz. Agora, fecha um olho. Aí, não, um olho só, velho. Um cara não consegue. Não, tem que ser um olho. Não, pode deixar o outro. Vai, não adianta. Com os dois. Agora faz o seguinte. Olha focando no seu dedão. Beleza? Agora olha rápido para mim. A minha imagem está focada ou desfocada? Desfocada. Agora olha com o dedão assim, focando em mim. Agora olha rápido pro seu dedão. Está desfocado, tá? O que o seu olho fez? O seu olho faz o seguinte, olha, eu quero observar aquele objeto. Então, imediatamente você já faz os cálculos de qual que é a distância focal que o meu cristalino tem que ter para o foco daquela imagem que caiu na minha retina. Aí ele já vai tensionar para a distância focal do cristalino coincidir. Beleza. Aí eu mudei o objeto. Aí então eu vou mudar a distância focal para cair na mesma posição. Só que isso é um esforço, né? Depois de um tempo de uso, o olho não consegue mais fazer isso. Aí o que rola? Vista cansada, presbiopia. Aí você tem que colocar um óculos que a parte de cima é para você enxergar de longe, focar objetos de grande distância, e a parte de baixo para focar objetos de curta distância. É tipo aquela É isso mesmo. É tudo. Ó, a entropia vai vencer de qualquer jeito. A entropia. A entropia vence. O que é isso aqui? Agora, o doido desse óculos é, por exemplo, eu que já tô velho, não vejo diferença não, mas vocês dão mal barato, cara. Coloca isso e vai fazendo isso aqui. E vai olhando para o mesmo objeto, só que... olha para mim, mas só que faz... Olha pela parte de cima e pela parte de cima. Não dá barato, velho. A imagem fica distorcendo, né? Emagrece. E o barato, João? Não, do barato eu entendo, então... Sacou? Porque ó, antes você tem uma lente convergente numa posição e depois uma lente divergente. Calma, Bruno. Não, mas a luz pode ser uma partícula também. Apaga a luz ali. Doido, né? Ninguém entendeu. Então, essa etapa então vai ser refração. O que é refração? Refração é quando o raio de luz muda o quê? O meio de propagação. Aí quando ele muda o meio de propagação, ele pode... Aí rolava desligar a luz agora, né? Peraí, eu quero olhar. Ô Santana, para com isso, meu filho. Tá morrendo aí. Não, pera. Ô, câmera, foca no negócio. Então, olha só, refração. Desvia, ou desvia para o outro lado, ou não desvia. Não importa. O que é refração? É quando a luz muda o meio de propagação. E tá. Aí tem um cálculozinho que é a lei de Snell-Descartes. Mas essa aí eu não vou fazer com vocês, não. Que aí, isso aí tem que fazer conta. Então, olha só. Lente convergente, lente divergente. Aí eu coloco aqui, fica uma lente. A lei de Snell é do seno? N1 seno de θ1, que é igual a N2 seno de θ2. Agora me fala, qual grau é mais alto? O da lente divergente ou da lente convergente? Diverge. Na hora que a luz passa pelas duas lentes, qual natureza que prevalece? A convergente ou divergente? Convergente. Será? Então, o grau da convergente ele é o quê? Necessariamente maior do que esse. Se os dois graus fossem exatamente iguais, o que ia acontecer com o feixe de luz? Ia ser reto. Porque quando o foco de uma lente... Vocês lembram da equação de Gauss? O foco do espelho côncavo é positivo, o foco do espelho convexo é negativo. Aqui é a mesma equação, usa aqui. O quê? Corta mais. Tá, essas três Vou aí. cortar logo. Corta logo. Não, velho, você acha que você usou demais esse óculos meu. Não pode usar drogas Não, antes de vou falar. parar com esse treto. Ó, se por exemplo, na hora que eu faço as equações com esse tipo de lente aqui, eu jogo lá na equação de Gauss um foco negativo. Na hora que eu faço as contas com esse tipo de lente, eu jogo na equação de Gauss foco positivo. Se eles fossem iguais, ia ser o quê? Positivo com negativo ia cortar. Isso mesmo, corta. Só que não corta. Então eles não são iguais. Então prevalece a natureza o quê? Natureza convergente. Legal? Então é isso aí, galera. Fechou então. Só ver uma coisa, rapidão. Faz aí, brinca aí, vai. Cidão, Fala, uma meu coisa filho. curiosa, sabe aquele negócio de lente polarizada?
Sei. Você tem, aí você coloca uma assim e outra